Olá, pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade então à aula sobre feudalismo, agora eu vou falar um pouquinho sobre a sociedade feudal. É importante dizer, né, que a sociedade feudal é uma sociedade estamental. O que que isso significa? É uma sociedade que não tem ascensão social. Então, se o sujeito nasce nobre, ele sempre será nobre. Se um sujeito nasce camponês, servo da gleba, por exemplo, que eu vou explicar mais para frente, ele sempre será servo. Tudo bem? Então não é uma sociedade onde há, digamos assim, um deslocamento entre as pessoas no nível social, tá bom? Então as pessoas são marcadas, digamos assim, nessas classes sociais, tudo bem? Bom, coloquei essa imagem aqui um pouquinho para ilustrar. E aqui você vê, por exemplo, aqui no canto superior esquerdo, você vê aqui, né, os nobres, né, o rei, os nobres, né, basicamente aqui representando. Aqui em cima a gente vê, né, a, o bispo, né, aqui o que representa a igreja, não é isso? Aqui embaixo a gente vê, no canto inferior esquerdo, a gente vê os trabalhadores, né? Aqui a gente vê as pessoas trabalhando, né, padeiros, as pessoas alfaiates, a gente vê ferreiros, né? A gente vê cobradores de impostos. Aqui a gente vê os camponeses. Então, assim, se a gente fosse resumir, a sociedade feudal, ela pode ser dividida em três partes, tá certo? Primeiro, aqueles que oram, aqueles que guerreiam e aqueles que trabalham e sustentam os demais, tá bom? Então seria o clero, a nobreza e os trabalhadores, tudo bem? Então vou falar um pouquinho de cada um deles aqui agora. Bom, o clero, como a gente sabe, né, é o religioso, né, que se refere ao padre, ao abade, poderia ser. Então era uma figura muito importante na, no período feudal, né, que celebrava as missas, aquele também, né, que concedia, distribuía os sacramentos da Igreja Católica. Tá? Então era uma figura muito importante. Lembrando que o clero, né, especialmente os monges, a gente viu nas aulas passadas, eram homens extremamente instruídos. Talvez a gente pode dizer assim que na Idade Média os homens, a classe mais instruída, mais assim, que tinha um maior conhecimento, era realmente o clero, especialmente os monges, tá? Então é uma classe muito importante, tá? Na Idade Média. Bom, me referindo assim aos nobres, mas falando aqui já exatamente do senhor feudal, o que que acontece? O nobre, né, é aquele no qual vai viver especialmente das guerras e do ócio. Então, muitas vezes o nobre ele vai ser o senhor feudal daquele feudo. Então, ele recebe aquela porção de terra na divisão. Então, ele, digamos assim, ele seja vassalo lá do rei Luís o Germânico. Então, ele recebeu uma porção de terra, mas dentro do feudo dele, ele é senhor feudal. Ele é a autoridade máxima naquele feudo. Tudo bem? Então, Luís o Germânico, por exemplo, não poderia se meter ali no seu feudo, tá? Porque quem, quem administra, quem julga, tudo que está acontecendo dentro do feudo é o senhor feudal. E é uma classe, digamos assim, nobre, né, a nobreza. Então, o que esses nobres faziam? Basicamente, eles viviam, né, da guerra, como falei na aula um pouquinho antes, e também eles viviam do ócio, né? Basicamente, não é que pegavam na enxada, faziam o trabalho duro, isso era destinado aos servos. A sua parcela de contribuição nessa relação, na sociedade feudal, era dar proteção às pessoas que vivem no feudo. Então, conceder essa proteção. A gente sabe que os nobres eles gostavam muito de caçar nessa época, né, nos bosques e tal.
eles gostavam muito de participar de torneios, né? Até tinha, de certa forma, alguns jogos, né, de sequestro entre nobres, uma coisa muito doida, assim, né? Que ia lá e um jogo no qual se sequestrava parente de um nobre e tal. Bom, tinha toda essa questão, os nobres eram voltados para isso. Importante dizer quem é o senhor feudal. O senhor feudal é essa autoridade máxima dentro do feudo. É esse nobre que a última palavra é dele. Depois vamos falar aqui dos servos da gleba. O que são os servos? Os servos são aqueles indivíduos, especialmente que vão trabalhar na terra, que vão trabalhar dentro do feudo e que estão presos à terra, à gleba. Gleba significa terra. Ou seja, são sujeitos que durante esse período vão muitas vezes pedir para viver naquele feudo, vão fazer um contrato, digamos assim, para, para com o senhor feudal, no qual o senhor feudal vai recebê-los em sua terra, né? Mas para isso os servos teriam algumas obrigações, né? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, servos, a servidão nesse período é bem diferente da escravidão, que eu já vou explicar. Tá? Mas a servidão, esses caras, eles tinham, de certa forma, uma parcela de liberdade, mas eram mais livres do que os escravos, mas mesmo assim eles estavam presos à terra. Tá? Então eles tinham que realizar uma série de obrigações para com o senhor feudal. Tá? Então é importante dizer isso. E qual a diferença, então, professor, entre servos e escravizados? Né? A diferença é o seguinte: o, o servo da gleba, ele trabalhava no campo, ele poderia trabalhar no moinho, ele poderia trabalhar nas instalações daquele feudo, mas um escravo, normalmente, o trabalho dele era um trabalho doméstico, tá? Dentro ali dos castelos do senhor feudal, que eu vou mostrar, mas existe uma diferença importante que você precisa saber, tá? Como eu disse, servo tem essa certa liberdade, ele, ele é diferente do escravo, por quê? Porque o escravo ele é uma propriedade, ele é uma propriedade do seu senhor. Então, o senhor feudal, ele poderia vender um escravo, assim como vende qualquer outro produto. Mas o servo ele não poderia fazer isso, porque o servo não é uma propriedade. Eles fazem um acordo, né? Inclusive tem um acordo que se chama Mundo Burdus. Eles fazem um acordo, de fidelidade e tal, no qual o servo se propõe, inclusive, a viver toda a sua vida naquele feudo, né? E aí não só a sua vida, mas a vida de sua família, né? Toda a sua família, toda a sua descendência acaba vivendo naquele feudo. Então, só que ele, de certa forma, tem uma liberdade, ele tem a casa dele, ele tem uma liberdade ali dentro do feudo, mas ele não pode sair daquele feudo, porque ele fez aquele acordo. Já o escravo, não, o escravo ele é uma propriedade, ele não tem nenhum direito, tá? E ele pode ser vendido. Então, essa aqui é a grande diferença, né, quando se fala em servo e escravo. Por favor, não confunda essas duas coisas. Falando um pouquinho ainda, né, desses chamados os trabalhadores, né, que é o servo, os escravizados e o vilão, vamos agora explicar esse terceiro, né, o vilão. Às vezes a gente pensa assim, pô, vilão, cara. Pô, vilão vem de algo maquiavélico, né? Não é nada disso. O vilão, ele é um trabalhador livre, que ele não está preso no feudo, ele não vive no feudo, ele não é um servo, ele não é um escravo, ele é um sujeito que vive ali próximo, né? Às vezes tem uma pequena propriedade de terra próxima ao feudo, ou ele vive na cidade, né? Por isso que eu coloquei aqui um pouco a imagem, né? Já existia cidades, beleza? Medievais, nessa época. E aí,
Só que qual é a relação que ele tem então com esse mundo, com essa sociedade? A relação que ele tem é a seguinte: é, ele vai precisar, digamos assim, utilizar um pouco das instalações do feudo. Que instalações são essas? Por exemplo, o moinho, ele vai precisar utilizar o forno para fazer um pão, da prensa. Então, assim, ele vai precisar utilizar dessas grandes estruturas que não se tem em todos os lugares, apenas nesses feudos, e aí ele vai, digamos assim, pagar para utilizar essa estrutura do feudo, beleza? Então, resumindo aqui um pouquinho da sociedade estamental que a gente falou. A sociedade estamental, né, na Idade Média, uma sociedade no qual não tem ascensão social, não tem um pouquinho aquela historinha da Disney no qual o cara sai de camponês e se torna nobre. Esqueçam isso, isso não vai existir, tá? Então, é uma sociedade marcada, digamos assim, por três indivíduos, né? A gente pode resumir, né, em três partes: aqueles que rezam, que oram, aqueles que guerreiam e aqueles que trabalham. Aqueles que oram seria o clero, né? A gente está falando aqui de monges, padres, né? Que eu falei um pouquinho, homens extremamente instruídos, né? Que desenvolveram muita coisa importante, né? Durante a Idade Média. Aqueles que guerreiam são os nobres, né? Que vivem do ócio, vivem de torneios, são aqueles também que têm o monopólio das armas, isso eu esqueci de falar. Monopólio das armas é aqueles que detêm, por exemplo, que podem empunhar uma espada, que conseguem cavalgar, aquele que tem estruturas, como que eu posso dizer, de escudos e armaduras. Isso era muito caro, né? Eram indivíduos também, né, que muitas vezes eram senhores feudais. Tudo bem, viviam em castelos, e tinha uma vida, né, bastante boa, né? E dentro, na parcela da sociedade feudal era aquele que concedia, digamos assim, a proteção para todos que vivem no feudo. E o terceiro, né, os trabalhadores, aí a gente dividiu entre servos da gleba, escravizados e vilões. Lembrando que servos da gleba são aqueles indivíduos que trabalham, especialmente nos trabalhos rurais, que estão presos à terra, não podem sair, mas têm, de certa forma, uma liberdade. Eles fazem um acordo com o senhor feudal, né, o mundo Burtus, né? Mas eles não podem sair dessa terra. Tem que pagar uma série de obrigações para com seu senhor feudal. O escravizado, que é diferente do servo, tudo bem? Por quê? Porque ele é uma propriedade e normalmente no período feudal ele vai realizar uma série de trabalhos domésticos. E por último, o vilão, que vai ser esse trabalhador livre que não vive, não está sob a jurisdição, de certa forma assim, do senhor feudal, mas que se relaciona com esse senhor feudal a cada tanto, especialmente para utilizar da estrutura que o feudo oferece. Tudo bem? Que aí seja a prensa, seja o moinho e seja o forno. Tá bom? Bom, é isso. Na próxima aula eu vou falar sobre as obrigações do servo para com seu senhor. Um abraço, até mais.